Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, a gente tem um desafio interessante pela frente. Com certeza. Estamos mergulhando em um capítulo de um livro de John Piper que apresenta um paradoxo, sabe? Uma ideia que, à primeira vista, parece que não fecha. Parece impossível de resolver mesmo. E a nossa missão hoje é exatamente essa: entender como duas ideias que parecem opostas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Uhum. A fonte afirma que uma transformação espiritual profunda, o que o autor chama de novo nascimento, é tipo 100% um milagre de Deus. Algo que só Ele pode fazer. Certo, uma obra divina. E, ao mesmo tempo, ele argumenta que essa mesma transformação depende também 100% de uma ação humana, de um papel que é crucial, indispensável. Como é que essa conta fecha? É a grande questão do texto, sem dúvida. De encorajamentos bem práticos que o texto oferece para quem quer ser parte dessa história. É uma jornada, então. Vamos lá. Ok, vamos começar pelo diagnóstico, então. A fonte abre com uma afirmação bem forte, baseada na Bíblia, de que as pessoas que não creem em Cristo são, na verdade, espiritualmente cegas. É uma palavra pesada, cegueira. É, pesada. O que ela significa nesse contexto não é para ser um insulto, né? Definitivamente não, é um insulto. E também não tem nada a ver com, sei lá, capacidade intelectual ou inteligência. O autor é muito claro nisso. Certo. Evangelho da glória de Cristo. É uma frase um pouco densa essa, né? É um pouco denso, eu sei. A luz do Evangelho da glória de Cristo. Em termos mais simples, o que a gente está vendo ou não vendo aqui. É tipo uma luz literal, um flash, ou é mais uma compreensão súbita? É mais como essa compreensão, esse momento ahá, mas num nível muito mais profundo. Uhum. É a inabilidade de enxergar Cristo como algo supremamente valioso, belo, desejável. Uma pessoa pode saber todos os fatos sobre Jesus. Sim, que ele nasceu em Belém, morreu na cruz. Exato, todos os fatos. Mas ela não sente o peso, a beleza, o valor disso. E por não ver esse valor, a pessoa não o recebe como um tesouro. Essa é a essência da cegueira. Entendi. Então não é uma cegueira de fatos, é uma espécie de cegueira de valor. Isso. É como se alguém pudesse analisar quimicamente um diamante, descrever a estrutura de carbono, o peso, mas ser incapaz de ver por que ele é tão precioso. É uma boa analogia. É uma analogia perfeita. A pessoa vê o objeto, mas não vê a glória, o valor que ele tem. E, segundo o autor, essa não é uma condição que a gente possa resolver com mais informação, sabe? Ou com um argumento mais inteligente. É algo mais fundamental. Exato, certo. Se o problema é tão profundo assim, qual é a solução? A fonte usa uma comparação bem dramática para descrever a cura. Ele a compara com a própria criação do universo. Exatamente. Ele cita uma passagem bíblica que diz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Nossa, O argumento aqui é que Deus realiza um ato criativo no coração humano muito parecido com o Gênesis. como no haja luz. Isso, assim como ele disse, haja luz, e a luz passou a existir do nada, ele comanda uma luz espiritual a brilhar num coração que antes estava em trevas. Esse ato de criar luz onde não havia é o que o texto define como um novo nascimento. Não é uma reforma, é uma criação. É um milagre. Ok, um milagre de criação. Isso é enorme. E nos leva direto para o nosso paradoxo central. Uhum. Se é um ato criativo de Deus, tipo o Big Bang, qual é o nosso papel? A gente só fica aqui sentado esperando o raio cair? Porque o autor insiste que a gente tem um papel indispensável. E aí que a tensão se resolve de uma forma fascinante. O texto aponta para uma comissão que Jesus deu ao apóstolo Paulo. Certo. Num trecho do livro de Atos, Jesus diz a Paulo: eu te envio para lhes abrirem os olhos. Peraí, a gente acabou de estabelecer que é Deus quem abre os olhos, quem cria a luz. Exato. Mas aqui Jesus diz que Paulo, um ser humano, é enviado para abrir os olhos. Quem é que está abrindo os olhos, afinal? É Deus ou é Paulo? Os dois. A conclusão do autor é que Deus é quem soberanamente abre os olhos, mas ele faz isso através de pessoas que proclamam a mensagem. Ah, entendi. Ele usa a analogia de apertar um interruptor de luz.
A gente não cria eletricidade, não é a fonte da energia, nem fabrica a lâmpada. A gente só aperta o botão. A gente é o dedo que aperta o interruptor. A luz só acende quando o interruptor é acionado. A tarefa humana não é criar o milagre, mas ser o canal para ele. Gosto dessa imagem. Então nós não somos a cirurgiã que faz a operação milagrosa de devolver a visão. Não. Mas talvez sejamos a enfermeira que simplesmente diz ao paciente: a doutora está pronta para te ver. A enfermeira não opera, mas sem essa mensagem o paciente nunca entraria na sala. Exatamente. O nosso papel, nas palavras do autor, é falar às pessoas as boas novas, com um coração amoroso e uma vida dedicada a servir. Somos os portadores da mensagem. Ok. Se o nosso trabalho é ser esse mensageiro, esse apertador de interruptor, isso ainda pode parecer uma responsabilidade muito grande. Sem dúvida. E imagino que o autor soubesse disso, porque ele dedica uma boa parte do capítulo a uma lista de encorajamentos práticos. Vamos mergulhar em alguns deles. O primeiro usa uma imagem muito forte, a de sermos vasos de barro. Sim. Essa imagem, também de 2 Coríntios, é central para o argumento dele. A ideia é que somos recipientes frágeis, comuns, rachados, feitos de barro. Certo. Mas dentro de nós, carregamos um tesouro de valor incalculável, que é a mensagem do Evangelho. O propósito disso, segundo o texto, é deixar claro que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, essa é a primeira grande sacada, e é bem contraintuitiva, o poder da inadequação. Exato. O autor está dizendo que a nossa fraqueza, nossa sensação de não estar preparada, não é um defeito no sistema, é uma característica essencial dele. Uhum. A ideia é que sejamos potes de barro frágeis, porque aí fica óbvio que o poder não está vindo da gente. Isso tira um peso enorme das costas, não? Exatamente. É uma ideia profundamente libertadora. A ênfase não está na eloquência, na inteligência ou no carisma do mensageiro. O foco está no tesouro, não no vaso. O que significa que ninguém está desqualificado por ser comum. Pelo contrário, a normalidade é quase um pré-requisito. Esse é um ótimo princípio, mas ainda pode parecer um pouco abstrato. Acho que tem uma história no livro sobre uma jovem na praia que torna isso incrivelmente concreto e até meio chocante. Sim, é uma história poderosa na simplicidade dela. Uma jovem que tinha se afastado da fé estava na praia com as amigas. Ok. Aí os rapazes passaram por elas e um deles simplesmente disse em voz alta: "Louvado seja o Senhor Jesus." E continuaram andando. Foi só isso. E convenhamos, isso soa como um jeito bem estranho e talvez ineficaz de compartilhar a fé, né? A maioria das pessoas reviraria os olhos. Sem dúvida. Os próprios rapazes provavelmente foram embora pensando que falharam, que deveriam ter parado e iniciado uma conversa. Imagino que sim. Mas o autor relata que aquela frase simples, naquele momento, atingiu o coração daquela moça de uma forma que ninguém poderia prever. Foi um dos gatilhos que a trouxeram de volta à fé. Nossa. A lição que ele tira disso é que a gente nunca sabe o impacto real das nossas palavras. Elas podem ser só uma pecinha num quebra-cabeça enorme que Deus está montando na vida de alguém. Como ele diz, a menor mensagem sobre Cristo não é dita em vão. O que é ao mesmo tempo assustador e incrivelmente libertador, né? Os dois. Assustador porque um comentário qualquer pode ter um peso inesperado, mas libertador porque significa que não precisa ter o discurso perfeito. A pressão de fazer a venda some. Exato. Até um louvado seja o Senhor Jesus meio desajeitado pode fazer parte da equação. E isso nos leva ao outro ponto que o autor enfatiza, citando C.S. Lewis. Não há pessoas comuns. Eu adoro essa citação. Ele combate a ideia de evangelismo como um programa ou um roteiro. O que, francamente, é um alívio. A ideia de abordar alguém com um discurso pronto soa desconfortável para todo mundo, eu acho. Totalmente. Então, qual é a alternativa que ele propõe? Algo muito mais orgânico. A sugestão é que, em vez de ver as pessoas como alvos ou projetos, a gente as veja como criações fascinantes, com histórias, dores e alegrias únicas. Uhum. Quando a gente se interessa de verdade pela vida de alguém, um caminho natural se abre para a gente compartilhar a nossa própria história. E, para o cristão, a sua história pessoal, em algum momento, se conecta com a história de Cristo. O interesse genuíno
abre portas que um discurso pronto jamais abriria. Com certeza. Um último ponto prático que me chamou a atenção foi sobre a oração. Eu sempre pensaria que o foco da oração seria no coração de quem vai ouvir, sabe? É o mais intuitivo, sim. Mas o autor destaca a importância de orar por intrepidez ou ousadia para quem vai falar. Por que essa ênfase? Porque o texto reconhece uma verdade muito humana. Compartilhar a fé é difícil. Pode ser assustador. Verdade. O autor ressalta que o próprio apóstolo Paulo pedia constantemente para as igrejas orarem para que ele tivesse coragem para falar. E se até ele sentia essa necessidade, quem somos nós para achar que é fácil? Nossa, bom ponto. Isso revela que a coragem para falar não é vista como algo natural, mas como um dom, algo a ser buscado. É um reconhecimento da vulnerabilidade e do medo que estão envolvidos no processo. Certo, então a gente passou do grande paradoxo teológico para essas dicas muito pessoais, muito práticas, mas na conclusão o autor dá um zoom out radical e conecta esse novo nascimento a, basicamente todos os problemas do mundo. Sim, é a parte mais ousada do argumento dele. Com certeza. Ele afirma que sem essa mudança fundamental no coração humano que o novo nascimento representa, todas as outras soluções para problemas como injustiça social, racismo, ganância, ódio, são, na melhor das hipóteses, superficiais. Tem que ser honesta, uma parte de mim ouve isso e pensa que sou um pouco simplista. Sei. Os problemas do mundo são incrivelmente complexos, sistêmicos e estruturais. Ele está realmente sugerindo que a renovação espiritual individual é a solução principal, acima de políticas públicas e mudanças estruturais? É uma objeção muito importante. E o autor não diria que essas coisas não importam. Acredito que a argumentação dele não é um ou isso ou aquilo, mas uma questão de raiz versus galhos. Certo. Leis e políticas podem podar os galhos de uma árvore doente, impedindo que os piores frutos cresçam, e isso é bom e necessário. Mas nenhuma lei pode curar a raiz da árvore. Para o autor, a raiz do racismo, da ganância, da violência, está no coração humano. Portanto, qualquer solução que não lide com a raiz será sempre temporária e incompleta. O novo nascimento para ele é a cura da raiz. E ele não foge de uma das maiores objeções que as pessoas têm, que é a hipocrisia na religião. Como ele lida com o fato de que muitas pessoas que se dizem transformadas, na verdade não agem como tal. Ele aborda isso de uma forma muito contraintuitiva. Ah, é? Ele argumenta que a hipocrisia não invalida a necessidade da transformação. Pelo contrário, ela a confirma, a existência de sepulcros caiados. Belos por fora, mas Por dentro cheios de corrupção. Isso só prova o quão desesperadamente necessária é uma mudança interna e real, e não só uma performance religiosa. A falsidade não torna a transformação verdadeira um absurdo. Para o autor, ela torna absolutamente essencial. Sim. de um lado, um ato soberano e milagroso de Deus, como criar luz do nada, do outro, o ato muito humano, às vezes desajeitado de falar, de compartilhar uma mensagem. A responsabilidade que a gente tem não é a de gerar a transformação, mas a de ser o instrumento, o vaso de barro através do qual o poder de Deus atua. Exatamente. E as implicações disso, segundo o autor, são enormes. Não apenas para a salvação pessoal, mas para a sociedade e, em última análise, para a eternidade. Sim. A frase final do capítulo é um alerta direto de Jesus que ele cita. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele conecta essa transformação interior à capacidade de sequer perceber a realidade futura que Deus promete. O que nos deixa com uma última reflexão bem provocadora. O autor conecta essa mudança interna a toda uma gama de problemas externos, da injustiça social ao egoísmo, argumentando que todos eles brotam de um coração humano não regenerado. Certo. E isso levanta uma questão desafiadora. Num mundo cheio de apelos por ação política, ativismo social e reformas econômicas, e se a ação mais radical, mais fundamentalmente transformadora que alguém pudesse tomar, não começasse numa passeata, mas numa conversa? Num ato de compartilhar a fé que visa a transformação do coração, que é a raiz de onde todos os outros problemas crescem.
É algo para se pensar.